Bom dia, pessoal, aqui é a Carol e hoje eu vim falar com vocês sobre Provérbios no capítulo 19. E esse esse capítulo de Provérbios vai iniciar falando assim: Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor, ou seja, ele mesmo prejudica a sua vida, mas acaba se irando com o Senhor como se isso fosse culpa do Senhor, né? E não é da sua insensatez, das suas próprias escolhas. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Eu comentei agora há poucos dias, em um dos capítulos, que a Bíblia ela fala algumas coisas, né? Aqui em Provérbios, inclusive, fala de algumas realidades, né? E de fato essas realidades acontecem no nosso dia a dia, inclusive essa questão do pobre, né? Que as pessoas mais humildes muitas vezes são desprezadas pelas pessoas, mas lembrando que a Bíblia não está concordando com isso, a Bíblia está simplesmente mostrando uma realidade. Isso não quer dizer que ela esteja concordando com isso, está expondo uma realidade, assim como eu citei na questão do suborno, né? A Bíblia falou em Provérbios, a palavra de Deus fala em Provérbios que o suborno, ele realmente consegue aquilo que ele quer, a pessoa consegue através do suborno aquilo que quer, porque é uma coisa fascinante, mas isso não quer dizer que a Bíblia esteja concordando com aquilo, certo? Só para deixar mais uma vez isso claro. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo, quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá, né? Mais uma vez aqui falando a questão das mentiras, né? Aqui fala que a pessoa que despeja mentiras, ou seja, aquela que mente com muita frequência, não que mentir pouco não tenha problema, mas a gente sabe que quando a pessoa começa com o hábito da mentira, ela começa a se vicia naquele hábito, né? Quando vê, ela está mentindo sem, né, nem ter nenhum motivo para aquilo, ela está mentindo simplesmente porque ela se acostumou com a questão da mentira, então ela tá numa conversa que ela não precisaria, de certa forma, inventar uma história e ela acaba inventando uma história porque ela já se acostumou até a mentir, isso já se tornou um hábito e tudo se torna hábito quando muitas vezes é repetido, né? Por isso a gente precisa vigiar muito o que a gente fala, inclusive pensar antes de falar para não soltar uma coisa às vezes que nem de fato é uma verdade, né? Vamos ver onde é que nós paramos aqui. A testemunha falsa não fica sem castigo, aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar os príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar ofensas, ou seja, um homem sábio, uma mulher sábia, ele tem paciência, é uma das evidências, né, que essa pessoa tem sabedoria, que ela tem paciência. E a sua glória é ignorar as ofensas. Existem pessoas que se ofendem muito fácil, né? Claro, existem situações que outras pessoas vêm de fato nos ofender com a intenção de nos ofender, mas nem por isso nós podemos perder a nossa linha, né? Então, aquele ditado que diz as pessoas têm pavio curto, né? Que logo se estouram, logo perdem a linha. Não, nós precisamos entender que uma pessoa, para ela ser sábia, ela precisa primeiro, ela tem que temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? Mas a questão de ter paciência, uma pessoa sábia, ela não se irrita facilmente, ela não perde a sua linha facilmente. Por quê? Porque ela precisa primeiro ouvir o que está sendo dito para ela, interpretar aquilo que está sendo dito para ela, porque as pessoas, muitas vezes nós estamos num momento de irritação, de brabeza, de, né, irritabilidade, e qualquer palavra que chega até nós já nos faz perder a nossa linha. Por isso nós precisamos primeiro ouvir as coisas e ficar em silêncio, entender o que aquela pessoa quer dizer. É lógico que existem situações que nós vamos precisar ir em nossa própria defesa, mas não fazer isso de forma ignorante, não fazer isso de forma ofensiva para outras pessoas, mas entender
que nós podemos ser pacientes, ser tolerantes com algumas situações, nós podemos sim ter o domínio próprio sobre o nosso próprio comportamento, e a paciência é muito importante dentro desse conjunto de qualidades que a pessoa sábia tem, né? Aí vai dizer lá no versículo 12. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante, né? Uma pessoa chata o dia inteiro, falando, reclamando, e nós mulheres, né? Eu posso falar aqui pela classe, nós temos o hábito de falar mais do que os homens, né? Muito mais do que os homens. E uma mulher, quando ela se torna uma pessoa que ela fala demais, até mais do que o normal, ela começa a ser uma pessoa irritante. Não só a mulher, qualquer pessoa, né? Seja homem ou mulher. Quando ele fala demais, demasiadamente, as outras pessoas acabam se incomodando. Imagina uma pessoa o tempo inteiro ali, né? Falando, reclamando de alguma coisa. Isso também se torna muito ruim. E vai dizer mais à frente, vai dizer o seguinte: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Ou seja, isso me faz lembrar também um versículo que é citado lá, né? É uma passagem que é falada pelo apóstolo Paulo, lá em uma de suas cartas, né? Que quem não trabalhar, que também não coma. Por quê? Porque nós temos que fazer algo para que nós tenhamos uma renda, para que nós possamos desfrutar daquilo, né, que nós trabalhamos. E aqui vai dizer: o sono profundo, né, a preguiça leva ao sono profundo. E o preguiçoso, ele vai acabar passando fome. Por quê? Porque ele não se dispõe a fazer nada por ele mesmo, para que ele possa ter alguma renda, para que ele possa usufruir do trabalho dele, né? E isso é muito digno, o trabalho é algo muito digno. No versículo 16, então, vai dizer o seguinte: quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Ou seja, quando nós disciplinamos o nosso filho, nós, né, temos esperança de que realmente lá na frente ele vai seguir um bom caminho, e isso vai livrar ele da morte, vai livrar ele do mal, né? O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ou seja, ouça conselhos e aceite as instruções, pois assim você acabará sendo sábio, né? Isso serve para muitas coisas na nossa vida, né? Quando a gente vai em um determinado lugar, existem aquelas regras. Se nós não seguirmos as regras de determinados locais, nós vamos ser punidos por aquilo. E se nós não pararmos para ouvirmos conselhos também, nós vamos sofrer por isso, né? Nós temos que entender que existem pessoas que sabem mais do que a gente, sim. Assim como em determinadas áreas da nossa vida, nós também já temos mais experiência que algumas pessoas, né? E é claro que a idade nem sempre vai valer para isso de forma geral. Muitas vezes as pessoas são mais velhas, não têm determinada experiência em alguma área, e as mais novas têm, mas geralmente as pessoas mais velhas, elas têm mais experiência, então nós devemos sim parar, ouvir, conversar. Hoje em dia nós vemos uma juventude que despreza as pessoas mais velhas, despreza aquilo que pode ser ensinado, e isso é muito ruim, porque nós temos visto uma geração de jovens que têm sido espelhos para si próprios, né? Então eles veem as próprias tolices e repetem isso. Isso é muito ruim, porque nós precisamos de referências de pessoas sábias, mais velhas, bem estruturadas, para que isso possa ajudar na construção das pessoas, né? Da sociedade de uma forma geral. Inclusive, a Bíblia vai falar isso em relação às mulheres, né? Que as mulheres mais velhas, elas devem ajudar as mulheres mais jovens, né? A como serem boas mães, boas esposas, boas donas de casa, boas mulheres. Isso deve ser ensinado pelas mulheres mais velhas. Então aqui a Bíblia já está nos ensinando que o tempo de vida, né, o que a pessoa viveu já, a mais do que as outras, pode sim trazer ensino, pode sim ajudar de alguma forma, tá bom? Vamos lá então pro versículo 21, vai dizer o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas quem prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida.
Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca, né? Que fala com a preguiça realmente é algo que acaba destruindo a vida da pessoa, né? Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento, né? A diferença de corrigir uma pessoa tola e uma pessoa sábia, né? Que vai dizer: açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá o conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Ou seja, aqui vai falar sobre a questão de nós ajudarmos sempre aqueles que nos geraram, né? Os nossos pais. Lógico que nós temos limitações muitas vezes, né? Muitas vezes nossos pais realmente não querem a ajuda ou são pessoas que cada um tem a sua personalidade diferente e nós devemos ajudar dentro das nossas limitações também, mas aqui vai falar que nós não devemos agir principalmente com eles de forma errônea, né? De forma errada. Por quê? Porque são os nossos pais, a eles nós devemos honra, né? E aqui diz: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe. Existem muitos filhos que nós vemos que faz isso, né? Realmente envergonha os pais, rouba os pais, né? Maltrata, que talvez você, mas eu nunca expulsei, né? Sempre, mas às vezes nós tratamos com desprezo e isso também causa neles muita dor. E vai dizer mais pra frente o seguinte: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Ou seja, se você parar de ouvir essa instrução, você vai se afastar dessas palavras que dão conhecimento, né? E quanto mais nós ouvimos a instrução, mais nós crescemos. E quanto mais nós damos ouvido a outras coisas que não dão instrução, mais nós vamos caminhar para a ruína. Porque aquilo que nós damos mais atenção é aquilo que vai crescer dentro de nós, é aquilo que vai ter espaço dentro de nós, é aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós damos tempo, né? Nós às vezes queremos crescer espiritualmente, mas nós não temos tempo para nossa vida espiritual e isso é importante. Nós precisamos dar tempo e se dedicar e ter foco naquilo que realmente importa, né? A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos, ou seja, aquele que zomba realmente vai colher, vai ter suas consequências, vai sofrer dores, muitas vezes dores emocionais, muitas vezes dores físicas, porque terá de ser corrigido de alguma forma, né? E isso vai trazer sofrimento, né? O zombador é aquele que zomba de tudo, aquele que não quer compromisso com nada. E essas pessoas, elas precisam obter conhecimento, sabedoria e entender que a instrução, ela é aquilo que vai nos guiar pela vida, aquilo que vai nos orientar, que vai nos dar um rumo. Essa sabedoria, esse temor do Senhor, né? Isso é muito importante para nós também. Esse vídeo já ficou um pouquinho longo, então eu não vou me deter mais aqui em fazer outros comentários, mas a gente já deu para ver que esse capítulo 19 traz bastante instruções para nossa vida em relação a muitas coisas, né? A preguiça, a mentira, a honra. Então leia, como eu sempre digo, leia novamente esse capítulo, medite sobre cada versículo e permita que o Espírito Santo ministre o seu coração sobre cada palavra dita aqui, tá bom? Que o Senhor abençoe a tua vida. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele acaba distribuindo para mais pessoas, tá ok? Muito obrigada e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.